Aleluia, glória a Deus. A Bíblia nos fala de dois irmãos, Caim e Abel. E a Bíblia narra a história de que um foi dar a oferta a Deus e o outro também. Só que Deus se agradou da oferta de Abel, um dos irmãos, mas da oferta de Caim ele não se agradou. E então a Bíblia narra que o semblante de Caim, ele mudou. Fala assim, ó, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu o seu semblante. Mas o Senhor lhe disse: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Ele fala: se você proceder bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado está à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Aleluia. Essa mensagem eu quero titular como Caminho de Caim, Caminho de Abel. A Bíblia já apontava para dois caminhos, céu e inferno. A palavra de Deus já apontava para duas portas, uma que dava acesso a Deus e outra que não nos leva a Deus. Dois caminhos e duas estradas e duas portas. E esse caminho de Caim e o caminho de Abel, ele nos ensina que Deus, desde sempre, é misericordioso, bondoso, rico em perdão, em graça. Ele já sabia que Caim iria se irar. Ele se irou de certa forma pelo que Deus fez, não aceitando a sua oferta, mas ele fez isso semeou em cima de quem? Do seu irmão. E a Bíblia já aponta aqui sobre não existe comunhão com Deus sem termos comunhão uns com os outros. E aqui Deus, na sua soberania, na sua riqueza de benignidade, de bondade, ele disse para Caim: não é certo, se tu procederes bem, será aceito? Aqui aponta para a verdadeira adoração, para a verdadeira oferta, para o verdadeiro culto. Não é pela aparência, mas sim pela intenção. Abel, ele está sendo direcionado já pelo Espírito de Deus. E Caim estava sendo direcionado pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, pelos seus desejos. Aleluia. Aqui aponta também para o que fala a palavra de Deus lá nos evangelhos, lá nas cartas paulinas, que devemos andar pelo Espírito e jamais fazer a vontade da carne. Aqui apontava a ira de Caim. Essa ira levou ele a outro pecado, que foi o homicídio, a matar o seu irmão. E aqui a gente pode dizer: ele matou o seu irmão. Só que nós, levando lá para o Evangelho, a palavra de Deus diz que aqueles que falam algo para ferir com palavras uma pessoa, um irmão, ele também é homicídio.
é homicida, ele também está matando. Então, que a gente não entre pelo caminho de Caim, o caminho da ira, o caminho da desobediência, o caminho de fazer o que está sentindo no coração, mas que a gente entre pelo caminho de Abel, o caminho da obediência, o caminho da comunhão com Deus, o caminho de ouvir a voz de Deus. Aleluia. E se procedermos bem, nós seremos aceitos. E esse proceder bem só é possível sendo nova criatura através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Então eu venho nessa mensagem com direção certa. Por que andas irados? Por que andas irado? Por que andas desgostoso? Por que andas com um semblante triste, decaído, desfalecido? Por que tu andas, aleluia, insatisfeito? Esse é o caminho de Caim. E esse não é o seu caminho, mas sim o caminho de Abel, o caminho de obediência, o caminho de intenção certa no coração, em levar cativo vontades, desejos, sentimentos a Deus através da obediência ao Evangelho de Jesus Cristo. Então, você vai ser liberto e livre do caminho de Caim e vai entrar pelo caminho de Abel. Aleluia. E o caminho da ira, da inveja, da comparação, o caminho, aleluia, da desobediência, o caminho da insatisfação, o caminho da depressão, da tristeza, ele não é o seu caminho. E tudo isso não é quem você é. Mas o caminho que você deve entrar, o caminho de Abel, o caminho pelo caminho do novo e vivo caminho. Jesus Cristo morreu para levar as tuas iras, para levar as tuas insatisfações, as tuas invejas, a todos os teus pecados, para que você tenha vida eterna e com ela, aleluia, transformação, porque o reino de Deus é implantado dentro de você e o seu Espírito Santo. E você, assim como Abel, aleluia, vai levar a Deus a sua oferta, vai levar a Deus as suas petições sobre o seu reino, a sua justiça, sobre a fé que há no nome de Jesus. E você será bem aceito e o teu culto será recebido. Aleluia. Mas existe uma escolha. E qual é a sua escolha? O caminho de Caim, o caminho de Abel. O caminho de Caim é o caminho de não crer no Evangelho. E porque não cremos no Evangelho, não recebemos a justificação pela fé no nome de Jesus. E não há mudança. E não há libertação de todos esses pecados. Mas o caminho de Abel é um caminho de graça, pela graça e pela fé, no nome de Jesus. Então, que hoje você escolha crer, aleluia, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai, a não ser por Ele. Deus te abençoe no nome de Jesus.